Oi menina, oi menino, tudo bem? Passando aqui rapidinho só pra gente fazer uma reflexão. Eu tenho observado nesses últimos dias como o ser humano tem uma capacidade incrível de aumentar o problema pessoal, né? Aumentar, por exemplo, o meu problema, a minha dificuldade, a minha enfermidade, a minha circunstância, os meus sentimentos, o meu mundo tá cruel, a minha vida está cruel. Mas quando é o irmãozinho reclamando, a gente tem uma capacidade incrível de diminuir a dor do nosso irmão. A gente tem uma capacidade incrível de diminuir a dificuldade do nosso irmão. A gente tem uma capacidade incrível de olhar e dizer, meu, você não tem fé? Meu, você não serve um Deus vivo? Por que você tá tão preocupado? Por que você tá tão desesperado? Por que você tá dessa forma? E começa a entrar tantos porquês de julgamento que às vezes tem alguém do nosso lado que tá entrando em estado de parafuso, em pânico, que tá se desesperando, não tá conseguindo dormir, sabe? Tá tendo crises de choro, crises de ansiedade, crises de medo, crises assim que parece que tudo vai acabar e quer conversar com alguém, mas acaba olhando pro lado direito, esquerdo e não encontra ninguém para conversar, porque as pessoas que estão ao redor não conseguem observar exatamente como a dor do próximo é, não consegue ter a empatia de se colocar no lugar daquela pessoa e sentir aquilo que a pessoa está sentindo, porque o meu problema é entendível para mim, mas o problema do meu irmão não é entendível. Então o problema meu é algo que tem que ser tratado com seriedade, mas o problema do meu irmão é frescura, o problema do meu irmão é porque ele é mimado, o problema do meu irmão é porque ele é medroso, o problema do meu irmão é porque ele não tem fé em Deus. No meio desse caos, dessa pandemia, no meio, sabe, desse vírus que a mídia, as pessoas têm jogado uma chuva de informação, uns exaltam o poder do vírus, é um poder destrutivo que pode destruir uma grande porcentagem da humanidade, outros simplesmente dizem que é uma gripezinha, mas no meio disso tudo tem pessoas que tá colocando a cabecinha no travesseiro e tá dormindo tranquilo, em paz, glória a Deus por isso. Tem outras pessoas que estão passando pelo meio da tempestade, simplesmente profetizando e acreditando que dias melhores vêm, glória a Deus por isso. E a gente tem que profetizar sim, quando a gente está no vale de osso seco, a gente tem que profetizar, porque Deus pode trazer a vida, pode trazer a existência, aquilo que não existe. O nosso Senhor tem o controle de tudo, mas tem pessoas que estão entrando em estado de parafuso, tá entrando em estado de pânico, mas não é porque é frescura, não é porque o sentimento dela é muito maior do que o seu sentimento, mas porque ela tem um estado, um posicionamento espiritual, um posicionamento psicológico que talvez você não tenha, ou você tenha um pouco melhor do que ela e não consegue entender o que ela tá passando. Meg, eu não entendi. Eu vi muitas pessoas dizendo, pra que se desesperar com isso tudo, gente? Ai, que frescura, isso é só uma gripezinha, pra que esse desespero? Olha como as pessoas estão, olha como as pessoas estão comentando os vídeos, comentando isso, comentando aquilo. E comecei a reparar no meu Instagram. No meu Instagram apareceu no feed alguém totalmente tranquilo, com coronavírus, profetizando que tudo vai dar certo, que tudo está bem, e logo abaixo uma outra pessoa totalmente em desespero. E o incrível é que a troca de informação dava pra, sabe, juntar uma versão X a outra e observar que aquela pessoa que tá tudo tranquilo, tudo beleza, olhava para aquela outra pessoa que estava em desespero e simplesmente diminuía a dor dela. Só que a pessoa não conseguia entender que essa pessoa que estava em desespero tinha acabado de passar por um problema, tinha acabado de fazer um tratamento de quimioterapia, está lutando contra o câncer e depois de ter passado por uma grande guerra, vê uma ameaça chegando até ela. Como não se desesperar? Como não chorar? Como não ter medo? Somos seres humanos, a pessoa pode sentir o sentimento que for. O que o Senhor pede é para que a gente tenha transparência. Sabe por que eu amo Davi? Sabe por que eu acho lindo a história de Davi? Porque Davi, quando ele chega a ter Deus para salmodiar, ele tem momentos que fala, Senhor, a minha confiança está em Ti, mas há momentos que fala, Deus, o Senhor me desamparou. E o Senhor quer exatamente isso, um coração sincero. A gente tem que profetizar no vale sim, a gente tem que confiar em Deus, a gente tem que buscar paz, mas se por acaso em um breve momento você se desesperar, em um breve momento você se sentir lá no fim do poço com muito medo, o Senhor quer simplesmente que a gente seja transparente para com Ele, porque ainda que um
homem não entenda a nossa dor, o Senhor nos entende. A palavra nos fala lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 18 em diante, que o filho da sunamita, ele começa a reclamar, ai, da minha cabeça, e aí o pai pede para que leve esse menino até a sua esposa, a sunamita. Quando esse menino chega nos braços da sunamita, ele falece, ele morre. O que sunamita faz? Sunamita pega o menino, coloca em cima da cama do profeta que ela tinha construído e sai, vai até o seu esposo e pede, que ele prepare um meio dela ir até o profeta. Ele simplesmente olha para a sunamita e fala, mas vai tudo bem? Por que você caiu hoje? Vai tudo bem? E aí eu parei e pensei assim, gente, o filho dele estava reclamando de dor de cabeça, o filho dele estava passando mal, ele pediu para enviar o filho até a mãe vai até ele querendo ir até o profeta, e a primeira pergunta que ele fala, vai tudo bem? Ao invés de dizer assim, o meu filho está bem, o que aconteceu? Por que você quer? Ao invés de juntar as coisas. Só que talvez a mente dele estava tão ocupada naquela hora que ele nem pensou em seu filho. Ele nem pensou no problema. Então muitas vezes as pessoas perguntam assim, vai tudo bem com você? Por que você está desse jeito? Mas não é num questionamento querendo saber exatamente o que você tem, mas querendo entender o porquê que você está tomando aquela decisão, por que você está tomando aquele rumo, por que você está mudando tanto, por que você está fazendo algo que normalmente você não fazia, porque as pessoas não reparam na circunstância. A gente sabe que a dificuldade, ela muda a personalidade, a gente sabe que as provas, ela nos modifica por dentro. Aí aquilo que a gente era em X ano, passa alguns anos, a pessoa fala, nossa, mas fulano mudou tanto, por quê? Por quê, minha querida? Por quê, meu querido? Você não estava no meio das lágrimas, você não estava no meio do vale, você não estava no meio do deserto, então você não sabe o que a pessoa enfrentou, qual foi a lapidação de Deus na vida dela para que ela tivesse um posicionamento e uma mudança no meio de tudo isso. Aí a palavra de papai vem nos falando lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 15, se eu não me engano, que alegrai-vos com quem está alegre e chorai com os que choram. Mas o que a gente faz? A gente comemora, tantas pessoas foram curadas desta doença, desse vírus, mas aí quando alguém começa a se desesperar, começa a questionar a economia, começa a questionar com medo da doença, a gente fala, para com isso. Isso é só uma gripezinha. Para com isso. É só alguns dias que as empresas fechou. Para com isso, tá tranquilo. É só um momentinho, vai passar sim. Vai passar, em nome de Jesus, vai passar, a prova vai passar. Só que não diminui, não queira chegar na pessoa que está passando por um momento de medo, por um momento de incerteza, diminuindo o sentimento dela. Simplesmente chegue na pessoa e fale, olha, eu compreendo por que você está assim. Eu entendo por que você está assim, olha, eu vou te ajudar com isso, vou te estender a mão nisso. Se eu não puder te ajudar nisso, eu vou orar por você e a gente vai passar junto nessa prova. Porque nem sempre a gente quer ouvir uma pessoa dizendo, vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo, tudo está no controle. Às vezes a gente quer alguém que seja como o bom samaritano, que não só passe e olhe a pessoa lá e diga, olha, alguém vai te ajudar. Não, alguém que pegue, que cuide, que ate as feridas, que derrame o bálsamo, que se for necessário invista dinheiro naquela vida, se for necessário invista uma hospedaria para alguém cuidar, leva essa pessoa, não tem como eu cuidar na minha casa, leva essa pessoa em um lugar que pode ser cuidado. Palavras nem sempre surge efeito na vida. Palavra não vai surgir efeito na vida de um pai que tá indo dormir com o filho pedindo um leite. Palavra não vai servir efeito na vida de uma mãe que tá demorando para trocar a fralda porque o pacote de fralda tá acabando e não tem outra fralda para trocar. Para de diminuir a dor do teu irmão. Para de falar como se o problema na mente daquela pessoa fosse algo assim que, meu Deus do céu, por que essa pessoa tá assim? Tá bem de saúde, mas você não sabe quais são as doenças que ela tem, você não sabe quais são os segredos que ela tem, você não sabe como tá o armário, como tá a despensa dela. Então, ao invés de diminuir a dor do seu irmão, tenha empatia, se coloque na posição dele, questione por que você tá sentindo tanto medo, por que você tá com tantas incertezas, por que você tá tão nervoso, por que você tá tão estressado, me explica, deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa expor pra fora aquilo que tá matando ela por dentro. E depois que ela fazer isso, busque de Deus uma direção, uma forma de ajudar essa pessoa sem diminuir aquele momento que ela está vivendo. Porque pra ti, todo esse caos que o mundo tá passando pode ser simplesmente vou confiar em Deus. Mas talvez pra esta pessoa é simplesmente
aquele paralítico, deitado em uma cama há tantos anos e clamando por um milagre. E aí ao ponto de alguém falar, não, vamos levar ele até o mestre. E alguém pega num lado de uma cama, o outro pega do outro, 4 amigos se levanta, tira o telhado e desce ele até Cristo. Meg, eu não entendi, nem todos é como a mulher de fluxo, que sofrendo tem a capacidade de andar sozinho e ter a certeza que Jesus é a cura, que Jesus é a resposta, que um único toque, que uma única palavra de Jesus vai solucionar tudo. Tem pessoas que estão sofrendo tanto que precisa de uma ajuda, não só de palavras, mas de atitude. Então pare de diminuir a dor do teu irmão e se coloque no lugar dele, porque o verdadeiro corpo de Cristo é aquele que, se meu dedinho machucar, a minha cabeça, o meu pescoço, o meu corpo vai sentir tudo. Sabe quando a gente está andando e a gente bate a pontinha do nosso pé na cama e dá aquela dor, aquele arrepio no corpo inteiro? Pois é, seja assim na vida do teu irmão. Não julgue, não aponte, não questione. Sabe por quê? Porque Ana clamou muitos anos querendo ter um filho. E quando Eucana, seu marido, olhou para ela e falou assim, por acaso eu não sou-te melhor do que 10 filhos? Por que você tá assim? Por que tu chora? Ele julgou. Ele quis dizer, olha a vida que você tem, por que você tá desta forma? Ao invés dele dizer assim, olha, eu compreendo a tua dor. Eu sei que você me tem como marido e que você é grata por isso, mas eu sei que no fundo te falta algo e que Deus possa acrescentar em ti. Não seja um Eucana que está convivendo com alguém ao lado e ao invés de dizer, olha, eu sei que você tem tudo isso e que você é grato, mas tem algo que está te atrapalhando a ser mais feliz. Eu vou orar por você. Faça diferente. Ora, ajuda, estenda a mão, mas não julgue e não mate mais um.